Vamos lá? Vamos. Ele é advogado e conviveu com a política desde pequeno, dentro de casa. Com experiência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também tem uma veia criativa, com a banda Reativa. Eu estou falando do Thiago Papa, candidato a vereador pelo PSD. Tudo bem, Papa? Obrigada pela sua presença aqui. Vanessa, eu que agradeço, muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Que bacana. Bom, queria começar te perguntando o porquê se candidatar a vereador. Vanessa, eu pensei muito a minha vida toda, obviamente tive muitos incentivos por conta da carreira que meu pai trilhou na política e muitas pessoas até tive convites em outros momentos, né? Mas acredito de fato que a política é uma coisa muito séria e para ser candidato você tem que estar preparado. Não me sentia preparado antigamente e no ano passado, final do ano passado, comecei a pensar e falei, agora me sinto mais maduro, mais preparado profissionalmente para enfrentar esse desafio, né? Porque nós temos 418 mil habitantes na nossa cidade de Santos, né? São 21 vereadores. Olha a responsabilidade enorme que a Câmara Municipal tem. Então, eu me senti preparado, acho que eu posso contribuir e falo que meu pai, obviamente, me inspirou muito para que eu possa aí tentar ajudar a nossa cidade da melhor maneira possível. E você tem lembrança, a gente falou aí que você acompanha a política desde pequeno dentro de casa, você tem lembranças, assim, de quando você era pequeno, acompanhando seu pai? Você sempre esteve muito ao lado dele, né? Sempre, desde sempre eu corri do lado dele. A primeira experiência dele política, mesmo eletiva, foi no ano 2000, como candidato a vice-prefeito. Sim. Eu estava lá com ele nesse tempo todo. Em 2004, candidato a prefeito, eu lembro claramente que eu saía da minha faculdade, eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito aqui na Católica. Eu saía da minha aula, ia correndo para o comitê e fazia tudo lá que podia fazer, carregava bandeira, ia para a rua, já conversava com as pessoas. Enfim, desde esse momento eu estou sempre do lado dele. No período dele, obviamente, de mandato, no que a gente podia colaborar, a gente estava junto. E assim, finais de semana visitando a cidade toda, correndo pela cidade toda, ouvindo e conversando com as pessoas. Isso era maravilhoso. E várias lembranças que a gente tem, porque foi experiências muito boas que a gente passou. Teve coisas difíceis, mas a maioria foram experiências positivas. Né? E nessa época já vinha na sua cabeça, assim, que um dia você estaria na política? Não. Não passava na cabeça? Nunca. Na verdade, eu sempre estava do lado dele para ajudar no que ele precisava, né? Mas assim, pensar, nossa, o meu sonho é trabalhar na política, ir para a política, não, nunca, Vanessa. De verdade, foi uma coisa que foi amadurecendo ao longo do tempo e eu via o quanto ele se dedicava e se dedicou para a cidade e eu falava, olha, tem que estar preparado para enfrentar um desafio desses, né? E aí eu vim amadurecendo ao longo do tempo e chegando, tomei essa decisão aí, como eu falei no final do ano passado e como eu falei, política para mim é uma coisa séria. Ser candidato tem que também ser uma coisa séria. Então eu me preparei, não quis ser naquele momento que eu podia ter sido, sou filho do candidato, eu podia do prefeito, eu podia ir na onda, mas não quis não. Esperei chegar o momento certo e esse é o momento certo, não tenho dúvida. E quando chegou esse momento certo que você falou para ele, o que ele te falou? Olha, ao contrário do que as pessoas podem pensar, né, me vendo como filho dele candidato, ele nunca forçou uma situação para eu ser candidato. Nunca. Te deixou à vontade. Sempre me deixou à vontade. Ele falava, filho, trilha a sua carreira. Eu sou advogado, tenho o meu escritório aqui em Santos já há 10 anos, então toco a minha vida. E se você quiser contribuir com a política, faça quando você estiver preparado e na hora certa. Então ele nunca me incentivou, assim, me incentivou no sentido de forçar uma barra. Quando eu conversei com ele nesse período, ele me deu a maior força, falou, vou estar contigo e está comigo aí, correndo a campanha comigo. Estou muito feliz e muito orgulhoso. Na verdade, na política, é muito difícil a gente ver muitas coisas negativas, mas eu tenho muito orgulho de ter o meu pai, uma pessoa que fez um grande serviço para Santos e vai fazer ainda mais, não tenho dúvida. Sem dúvida. Bom, vamos falar um pouquinho da banda, gente, porque eu falei aqui no começo, apresentando ele, que tem também uma banda. Sim, ele tem uma banda. Tá adormecida. Tá quietinha, mas existe. Pode entrar lá no Spotify, posso fazer? Pode entrar no Spotify, tá lá, Banda Reativa. Foi um momento muito mágico na nossa vida. E você canta? Não. Toca o contrabaixo. Contrabaixo. Fazer uma segunda voz ali, mas o principal era o back vocal, vocal, assim, precisa. Exatamente. Mas foi engraçado que a minha banda a gente criou, são amigos meus da vida toda, num trabalho de escola, em 1999. Começou na escola, Começou a banda? Na escola. Era um trabalho de escola ou era fazer um trabalho padrão, projetor, aquelas coisas, ou uma cena de teatro, ou uma música, ou qualquer coisa que quisesse. A gente decidiu fazer uma banda, uma música, em homenagem ao Brasil 500 anos. Era 500 anos do Brasil no ano 2000, né? E nós fizemos lá,
uma música e eu, o Diego, o Rafael, o Fred, o Bruno e o João Pedro, a gente montou a banda. Composição de vocês? Composição a música, nossa, a letra, tudo? composição nossa. Eu não lembro agora exatamente. Ele tá com medo que eu peça pra cantar, exatamente, tá vendo? exatamente, já falo que eu não lembro. Mas foi engraçado que a gente não sabia tocar. Só o Diego sabia tocar guitarra. E a gente tirou para o ímpar para ver quem ia tocar quem toca o instrumento. E vamos. E aí eu fiquei com o contrabaixo e aí a coisa foi tão legal que a gente foi levando a sério. E aí a gente começou a tocar na escola. E aí, quando a gente viu, a gente estava tocando aí em Santos, na Baixada, quando chegamos a tocar no interior, na capital. Que bacana! Até em Portugal, um dia a gente tocou lá uma vez, foi muito legal. Muito legal. Foram 15 anos de banda que com meus grandes amigos, que foi uma vida muito legal, né? muito delicioso. Isso mostra um pouco também de uma veia criativa, né? Que você acaba utilizando também na política. Agora, falando um pouquinho da campanha, a gente já falou do pai, já falou da banda reativa. Queria falar um pouquinho, então, da sua campanha. As principais bandeiras que você está defendendo e o que a gente pode esperar do Thiago Papa, vereador? Vanessa, como eu falei para você, eu acho que um político, quem, na verdade, quer se dedicar à vida pública, ele tem que ouvir as pessoas, sabe? Sim. Eu acho que o meu avô falava que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. E o político tem que fazer isso. E nessa campanha a gente tem conversado com muita gente na rua. E eu tinha umas bandeiras, e tenho minhas bandeiras que eu tinha estabelecido, que eu vou falar para vocês, mas assim, conversando com as pessoas, a gente vê, né? muda. A gente sai da nossa bolha, que é natural, e a gente vê algumas questões, uns desafios que a gente não tinha acesso. E é meio que normal isso, claro, né? Claro. Mas a gente tem que estar aberto para isso. Então, nessa campanha, o que eu tenho ficado muito feliz é de conversar e ouvido cada dia mais pessoas falando, dando sugestões, críticas, por que não, né? Claro. Enfim, eu acho que é assim que se faz a política, né? Dentre as minhas bandeiras principais, eu acho que a educação é um ponto primordial. Sim, é a base, né? É a base de tudo, né? Se a gente tem uma educação de qualidade, a gente tem uma segurança melhor, a gente tem maior geração de emprego, a gente tem maior número de empreendedores, porque a gente está capacitando eles, né? Sim. Enfim, a economia gira e a cidade, o país fica melhor, né? Hoje em Santos nós temos 75% das escolas em tempo integral, né? Uma das minhas bandeiras é lutar para que a gente consiga aumentar para 100% nas escolas. Porque tira essas crianças da rua também. Exatamente. Né? No contraturno a gente vai ter esporte, cultura, atividades, línguas, né? Uma das coisas que também na área de educação eu acho que a gente tem que trabalhar muito é de ter uma língua inglesa avançada nas escolas. Isso não é mais diferencial. Não é. Né? Isso é necessário. Nós temos que pensar que nós estamos numa cidade que tem o maior porto da América Latina. Verdade. E nós temos um turismo muito pujante. Então a gente precisa ter pessoas que consigam prestar serviços, né, nos mais variadas áreas com um inglês aperfeiçoado. Sim, né? sim. Então eu acho que isso é muito importante, né? E a capacitação, né? A capacitação dos profissionais de educação para que a gente consiga de fato passar para os jovens e para as crianças um ensino de qualidade. Eu vejo campanhas em outras cidades, em São Paulo mesmo, as coisas que ainda a gente consegue ver de propostas em São Paulo, né? Eles estão falando da defesa da implementação da escola em tempo integral. Santos tem isso desde 2008. Olha só. Desde 2008. E já 75%. E já tem, né? 75%, ou seja, já é muito, né? Santos já consegue atender a maior parte da população. E São Paulo eles estão discutindo a implementação agora. Então, olha como a nossa cidade tem avanços que a gente não sabe, né? As pessoas não sabem, não tem como saber mesmo, porque a gente precisa conhecer a nossa cidade. Então, assim, eu fico muito feliz da gente conseguir ter uma rede de ensino municipal muito boa e nós temos que avançar cada vez mais. Então, a educação, eu como sou de família de educadores, eu fico bem à vontade para ter realmente a educação como uma das minhas principais bandeiras. Sem dúvida. E você jovem também, né? Falou um pouquinho dos empreendedores agora. Você tem um olhar diferenciado para esse lado também, um incentivo às jovens empreendedores? Eu tenho falado assim na minha campanha que a gente tem que buscar soluções inovadoras, tecnológicas em outros lugares e trazer aqui para Santos, né? Por que não? A gente tem que olhar ao nosso volta, né? A questão dos empreendedores, eu brinco que quando eu me formei em Direito, eu não tive uma aula de como abrir o meu escritório. E nem como montar sua banda. Nem como montar minha banda. Montou. Montei minha banda assim, na orelhada, mas assim, não tive. Mas é verdade, você não tem. Você se forma e você fala, tá, e agora?
o que eu faço? Vou buscar um emprego. Mas dificilmente você vai pensar, vou montar o meu negócio. Eu não tive isso na faculdade. E eu acho que tem esse incentivo, não tem né? esse incentivo a você empreender. Eu acho que hoje a gente tem que incentivar muito o empreendedorismo. O empreendedorismo está aí. Hoje, com o celular, a pessoa pode ter uma segunda, atrás de uma segunda renda, uma loja, um canal no YouTube, pode ter uma série de questões que eles podem usar através do celular. E a gente precisa preparar essas pessoas, né? Uma outra demanda que eu tenho escutado muito nas ruas é meu salário não está dando, as coisas estão muito caras. E o que essas pessoas querem? Elas querem ter o salário, a carteira assinada, o trabalho de carteira assinada. Por outro lado, elas têm atrás de uma segunda renda. E o empreendedorismo dá essa oportunidade, sabe? Então, assim, nós temos que dar condições para que as pessoas empreendam. Então, eu vi lá na Prefeitura do Recife um projeto muito legal que eu vou trazer, se eu conseguir lutar para trazer aqui para Santos, que é você capacitar os empreendedores e dar toda a base e estrutura que eles precisam. Uma estrutura técnica, uma estrutura jurídica, contábil e até de marketing. Ou seja, eles vão ter o amparo do poder público municipal para empreender, né? Inclusive, lá no Recife, eles fazem um podcast para os empreendedores locais divulgarem os seus negócios. Isso é muito legal porque você consegue chegar em outras pessoas que você não chegaria normalmente. Eu acho que a gente tem que dar uma condição para o empreendedor empreender, né? E isso eu vou lutar muito para isso aqui em Santos. E você falou da capacitação, a gente acabou voltando até em educação, né? Você vê o quanto é importante e o quanto é a base, né? Exatamente. A pessoa ter a capacitação, ter a educação para seguir adiante, né? Exatamente. E em base agora, falando um pouquinho novamente do seu pai, que você tem aí essa figura tão próxima, em base em todo o trabalho que ele fez, que foi tão importante para a nossa cidade, para a nossa região, o que você tirou dele ali que você quer hoje colocar em prática, se vereador? Olha, Vanessa, onde eu vou e eu ando na cidade, eu tenho tido experiências muito positivas, sabe? Assim, de passagens que as pessoas tiveram com ele, né? Por exemplo, nesse ano foi entregue, por exemplo, o conjunto habitacional do Tancredo Neves, eu acho que 1.200 unidades habitacionais, começou com ele lá atrás, né? O próprio Parque Valongo começou no mandato dele, né? A entrada da cidade, enfim, tudo foi planejado, né? Umas outras questões lá na Zona Noroeste, da combate a enchentes também, as estações elevatórias se iniciaram lá no mandato dele. Eu acho que a gente precisa planejar a cidade, sabe? Além da parte dele de correção, de ser um cara correto, honesto, que batalhou muito pela cidade, eu acho que a visão dele de planejar a cidade, não para agora, né? Porque às vezes a gente quer resolver um problema agora, tapa um buraco agora. Não adianta. Não adianta. Tem que planejar o futuro Você tem que planejar o futuro. Eu acho que vou buscar isso na Câmara. Não trabalhar no varejo. Também faz parte da função do vereador, mas pensar em questões grandes, relevantes para a nossa cidade. Os vereadores são representantes da nossa cidade igual o prefeito. Cada um no Poder Executivo, outro no Poder Legislativo. E nós podemos, sim, na Câmara, nivelar a discussão e buscar projetos grandes, planejamentos para o futuro. E é isso que eu vou buscar aqui na Câmara Municipal, Vanessa, porque eu acho que a gente precisa disso. A nossa cidade anda bem, anda sozinha, ela vem uns 20 anos de evolução, né? A gente não pode falar que a nossa cidade é ruim. Né? Todos os governos que se passaram, ninguém faz nada sozinho, é uma continuidade, nós temos que continuar assim. Mas eu acho que a Câmara Municipal pode sim discutir e planejar o futuro da nossa cidade junto, obviamente, com o Poder Executivo. E em relação à tecnologia, o que você acha que a tecnologia pode trazer de bom para o município? Olha, muita coisa, né? Principalmente facilitar a vida das pessoas, né? A gente tem falado, como eu disse para você, e não canso de repetir, a gente tem conversado com as pessoas. Ontem mesmo estava com uma pessoa que estava falando da questão da saúde, né? Fiquei muito tempo para ter um exame, para me atender. Faz parte porque a demanda é muito grande, né? E o setor de saúde da nossa cidade, ele atende não apenas Santos, mas São Vicente, absorve as outras cidades, Praia Grande, tudo. Mas eu acho que a gente pode usar, por exemplo, a telemedicina para alguns atendimentos. Alguns atendimentos que às vezes é só a receita, né? Hoje os planos de saúde particulares fazem isso. Sim. Às vezes você está com um problema pontual, você faz o quê? Você faz uma teleconsulta, você recebe uma receita do médico e isso já resolve muito. Tem um outro sistema muito interessante de agendamento de exame, né? Que é um sistema parecido com o do Poupa Tempo que a gente tem aí, que a gente consegue online
você agenda os seus exames. Hoje, aqui no município, você tem, acho que você pode agendar por um mês, por próprio mês, né? E aí as pessoas têm que ir lá para fazer o agendamento. Eu acho que dá para a gente conseguir, com a tecnologia, usar isso também a favor da população. Isso na área da saúde. Sim. Mas a gente pode usar a tecnologia em todas as áreas, porque está aí tão presente no nosso dia a dia, fácil. né? Hoje a gente consegue ter a questão da própria educação, a questão dos celulares, dos tablets, dos computadores. Na minha época, eu vou entregar, você falou que eu sou jovem, mas eu pesquisava na Barça, né? As coisas. Então, tudo bem, deixa pra lá. Depois a gente pegou o computador. Exatamente, depois a gente se atualizou. E aprendeu a mexer, né? Porque hoje ele já nasce sabendo. Então eu acho que a gente tem que inserir a tecnologia, mas também não ficar dependente apenas da tecnologia. Exatamente. Eu acho que isso para as nossas crianças também pode ser um problema, porque é muito fácil digitar no Google, achar uma solução. Deixa de estudar, às vezes, né? Deixa de estudar. Então, a gente tem que usar a tecnologia em prol do município e usar todos os meios que a tecnologia pode ter para ajudar a cidade e fazer o quê? Diminuir a burocracia do país. Ter mais agilidade, Ter mais agilidade nas coisas. Isso, dá para fazer. Dá, E assim, eu vou buscar exemplos em outros lugares, em outros países, em outras cidades, para que a gente possa trazer aqui para Santos. E não vai ter custos altíssimos. Hoje a tecnologia, dependendo do grau da tecnologia, ela está muito presente e é muito acessível para uma prefeitura como Santos, sabe? Com certeza. Bom, a gente vai dar uma olhadinha agora nos nossos apoiadores e volta já já. Pode vir nessa, está de volta hoje conversando com o Thiago Papa, candidato a vereador aqui em Santos. A gente está tendo um bate-papo aqui muito gostoso e leve, né, Thiago? Isso já passou super rápido aqui o primeiro bloco. Agora eu queria falar um pouquinho com você sobre geração de empregos. A gente sabe que é uma bandeira que é muito importante também para todos os municípios, né? E em Santos não é diferente. O que você teria de ideia, de pensamento para esse setor? Sem dúvida, Vanessa. Olha, você sabe que eu acho que um dos desafios da cidade que sempre foi muito presente, foi a gente dar oportunidades para os jovens ficarem aqui na nossa cidade, né? A gente não precisar sair para trabalhar, sair para trabalhar. A gente sabe, eu mesmo, quando me formei, tirei a minha OAB, eu fui trabalhar em São Paulo e fiquei uns 6 anos trabalhando lá, depois voltei e construí a minha carreira aqui em Santos, que é onde eu amo e não quero sair daqui de jeito por nada, né? Mas assim, a gente precisa dar essa oportunidade para os jovens, né? E a gente tem tudo para isso. Nós estamos voltando na educação, que a gente sempre fala que é a base de tudo, a gente tem que capacitar os jovens para as mais diversas áreas, né? A área do porto, eu tenho conversado, como eu falei, com pessoas e falei com empresários do setor portuário, e eles estão com falta de pessoas, mão de obra para atuar nesse setor, né? Eu visitei uma empresa na Zona Noroeste semana passada, e ele falou, ele tem um galpão de 20 mil metros quadrados, ele não tem mão de obra na área portuária, ele não tem mão de obra para todo o trabalho que ele precisa lá, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar o porto nas escolas já, ensinar grande importância do porto, né? A cada R$10 arrecadado em Santos, 7 vem do porto. Então, assim... as pessoas precisam ter esse olhar, as pessoas precisam ter esse olhar. A gente vive o porto. A gente vive o porto. Às vezes as pessoas não querem saber muito do porto, porque atrapalha, tal. Não. A relação porto-cidade é fundamental, tem que existir. Então, a gente tem que mostrar isso para os nossos jovens. Essa semana, conversei com alguns jovens, menores aprendizes, e falei para eles isso. Olhem para as profissões do futuro. Né? Então, assim, tecnologia, obviamente, né? Mas a questão portuária é muito importante. A gente tem que capacitá-los. Nós temos que capacitar os nossos jovens e levar para eles esse conhecimento da importância do porto. Né? Então, assim, eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer isso, nós vamos gerar empregos na área portuária. Enfim, os jovens vão se colocar com salários melhores e não vão precisar, por exemplo, sair daqui de Santos. Né? Na área do turismo também é muito importante a gente se atentar. Hoje, com o VLT chegando no centro histórico, né? Com a retomada, que é um dos meus projetos também, a retomada com força total do programa Alegre Centro, para restabelecer o que foi. Né? A gente precisa dar um novo ar para o centro histórico de Santos. E como eu falei, de pensar em projetos em outros lugares e trazer para Santos, Recife, vou abordar Recife mais uma vez,
criou no Centro Histórico de Recife o polo de tecnologia. Atraiu para lá empresas como o Google, como a Amazon, entre outras empresas no Centro Histórico. Ou seja, reviveu, né, reacendeu Com assim certeza. o Centro Histórico. E é um dos meus projetos, é tentar na Câmara Municipal criar uma lei de incentivo específica para empresas de tecnologia se instalarem aqui. E são empresas de energia limpa, porque você não precisa, você só precisa de luz e internet, você não precisa e o espaço, obviamente, físico. Sim. Então, a gente fazendo isso, como eu falei, a área portuária, a área do turismo e a área de tecnologia, a gente vai conseguir gerar muito emprego para os jovens ali no Centro Histórico de Santos. E dos empreendedores também, você tem uma ideia de fazer uma sala multiuso? Isso, tipo é verdade. Coworking, é isso? Exatamente. Como eu tenho conversado também com empreendedores, não, pessoas que saem recém-formadas, né, e que não têm, por exemplo, locais para atender os seus clientes, enfim. Por exemplo, um fisioterapeuta por exemplo, forma... Exatamente. Aonde que ele vai atender? Na casa das pessoas, não ser a domicílio, no prédio, enfim, algum outro local. Eu acho que o poder público tem condição da gente criar um coworking público efetivo. Nós já temos lá no Parque Tecnológico, mas são só empresas conveniadas, né, que podem usar aquele espaço do Parque Tecnológico ali de coworking. Mas eu acho que a gente tem que abrir mais, a gente tem que dar oportunidade para todo mundo que precisa de um espaço para atender seus clientes, para começar o seu negócio. E a sala multiuso, a minha ideia é muito simples. É para aquelas profissões que não dependem apenas de uma mesa, internet, mas que elas podem, como a gente falou da fisioterapeuta, a gente possa ter uma sala que ela possa atender os seus clientes como a recepcionista, agendando pela internet, quem sabe, obviamente, pagando uma taxa, talvez, né? Só para manutenção, de limpeza. A gente vai dar uma grande força para essas pessoas que acabaram de se formar, né? E que não busquem criar o seu próprio negócio, atender os seus clientes. Enfim, eu acho que a gente tem que, como eu falei, criar formas dos empreendedores voarem, né? E esse é um dos grandes desafios da cidade. E que o trabalhador fique aqui também, né? Que o trabalhador fique aqui, que não saia, porque assim, não tem cidade melhor que Santos aqui entre nós. E se as pessoas saem para buscar desafios justamente por conta de oportunidades. Por conta de oportunidades, salários mais elevados, etc. Nós temos condições aqui em Santos de tudo isso, né? Absorver todas essas pessoas, tudo isso. Né? E no desenvolvimento urbano, Thiago, o que você teria de Vanessa, novidades aí para as pessoas que reclamam às vezes de calçadas, o que teríamos? Olha, eu vou lhe falar uma coisa. A gente tem, por exemplo, um problema do trânsito, que todas as pessoas falam do trânsito, mas assim, a questão do trânsito é uma questão muito pontual. Santos é uma das cidades que tem o maior número de carros per capita do país. É quase um carro por pessoa, até mais de um carro por pessoa, assim, é uma coisa, não tem cidade que suporte mesmo esse tipo de... Tem os horários de pico. Os horários de pico são normais, né? Mas mesmo assim, a gente consegue atravessar a cidade, né? É que Santista tem distâncias curtas, né? A gente consegue atravessar fácil. Em São Paulo, que você demora 1 hora e pouco para chegar no local. Mas tem um ponto que é muito importante, que é a questão das calçadas, né? Eu, conversando recentemente com a senadora Mara Gabrilli, que é uma inspiração para todos nós, ela foi relatora da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, e lá na lei, é uma lei federal, fala que as calçadas precisam ser gerenciadas pelo Poder Público Municipal, né? E com base nisso, ela tem um projeto, já estou desenvolvendo uma cartilha que eu vou lutar muito junto com ela para a gente implantar aqui em Santos, que é passar a responsabilidade das calçadas para a prefeitura, para o poder público municipal. Hoje as calçadas são de responsabilidade do proprietário. Ou seja, o proprietário que tem que fazer a manutenção, tem que cuidar, etc. E a gente sabe que é caro isso. Claro, e acaba não fazendo. E acaba não fazendo. A gente vê andando pela cidade que a gente tem calçadas... A gente tem muitos idosos também aqui na cidade. E umas calçadas que sejam... que não tenham cuidado suficiente, é muito complicado. Você sabe que eu peguei um dado essa semana, em São Paulo, 30% das internações nas entradas na UPA são de acidente em calçada. Nossa, é mesmo? 30%. Que número alto, Número alto, e não é só de idosos, é de todas as pessoas, né? Então, quando eu estava falando das calçadas numa reunião que eu fiz recentemente, um rapaz de 20 e poucos anos falou, eu tomei um tombo e tive que pôr um pino ali Só. Então, assim, é um problema de saúde pública, não apenas de questão de desenvolvimento passou urbano. A ser saúde pública também. Então, a nossa proposta é a gente encabeçar um movimento calçada para todos. Já existe um programa na prefeitura, mas a gente precisa passar todas as calçadas
para o município, né? Com isso a gente consegue padronizar as calçadas, de fato, deixar no nível que seja correto para que a pessoa que usa a cadeira de roda também tenha facilidade. O piso correto também, o piso né? correto, com acessibilidade, com espaço determinado, enfim, para que a gente tenha uma acessibilidade para todo mundo, não apenas para quem pessoas com deficiência, mas para as mães que têm pais, carrinhos de bebê. A pessoa que vai na feira, que tem o carrinho da feira, né? Exatamente. Para os idosos, para quem tem comorbidade. A gente mesmo, se a gente se machuca, precisa de uma muleta para andar, a gente tem dificuldade de caminhar nas calçadas. E não tem nada mais democrático do que a calçada. Todo mundo passa na calçada. Né? Então, assim, se a gente cuidar da calçada, a gente com certeza a gente vai ter na cidade toda uma calçada padronizada, atendendo a lei federal e de uma forma que todo mundo consiga transitar com segurança. Tanto os deficientes, né, deficientes físicos, deficientes motores, como todas as pessoas, sem que a gente tenha esse problema da saúde, como eu falei, de internações por conta dessas quedas, esses tombos que a gente tem aí nas próprias calçadas aí da cidade. E o que o eleitor pode esperar com o Thiago Papa, vereador? Vanessa, o eleitor pode esperar um vereador acessível, que vai ouvir as pessoas, conversar e tentar aprender para poder pôr em prática todas as políticas públicas para ajudar o santista. Eu acho que um vereador tem que estar preparado para ajudar toda a cidade. Não tem um vereador de um bairro A, de um bairro B. Para você ter uma noção, nós temos 69 bairros na cidade, só na área insular, tirando a área continental. Tem 21 vereadores. Como é que a gente pode ter um vereador por bairro? Não, é para a cidade. É para a cidade. Então vocês podem ter certeza que o Thiago Papa, vereador, inspirado, obviamente, na trajetória do meu pai, eu vou ser um vereador presente, vou estar de portas abertas para todos os santistas e pensando em projetos grandes, pensando o Santos do tamanho que ela é. Perfeito. Vou colocar só um comentário aqui, que eu já entrevistei o pai dele algumas vezes, enquanto presidente da CT, prefeito de Santos, e eu tô vendo ele em você. Eu tô conversando com você, parece que eu tô entrevistando o Papa mesmo. Bom, chegou a hora do 2 vezes. Vai e volta. Eu amo. Santos. Eu não gosto. Injustiça. Um lugar. Santos. Não vivo sem. Minha família. A vida é? Maravilhosa. Perfeito. Thiago Papa, obrigada pela sua presença aqui, pelo bate-papo, por conhecer um pouco mais as suas propostas e uma boa sorte. Vanessa, eu que agradeço, muito feliz de estar aqui com você. Eu gosto muito de você, da sua família. Muito obrigado pelo espaço, viu? Obrigada.